Agora, sobre a questão das ações, bem, creio eu, tá? Porque eu disse aqui no início que o TSE ele ainda não se manifestou sobre as mudanças. Ele começou, só que o julgamento ele foi interrompido. Ainda bem que foi o Fux que pediu visto. Né? Logo ele que... Mais ou menos, não, né? Mas foi ele que... Sim, porque ele é especialista em processo civil, civil, não eleitoral. O Fux é também muito bom juiz eleitoral. Ele era o juiz eleitoral da Barra da Tijuca, só tinha 360 mil eleitores. E todos os mais antigos se recordam, para fazer eleição lá era tumultuado. Por isso que em 1996, na ocasião da primeira eleição eletrônica, urna eletrônica, eu inclusive fui o cara que desmembrou as zonas eleitorais. Lá de Itanguá, Itaboraí, aquele papo todo, virou uma clara de ovo. Eu não é. Até depois do Almir é que foi, não fui eu errado não. Mas ele foi. Hein? Pois é. O Tanguá, mas a Clara de Ovo de Itaboraí foi lá. Bom, só defesa. Eu estou querendo dizer o seguinte, o Fux entende bem juiz eleitoral. Sim. Ele foi juiz eleitoral desde 1982, quando nós entramos no concurso, até ele ir para o tribunal, que Sim. foi em 1998, 96. Então ele entende para cá. Não, ele já foi do TSE pelo STJ. Creio eu que o que for as ações antigas, eles vão continuar seguindo os procedimentos antigos, salvo o que não atrapalhar, entendeu? O que não for alguma mudança que não altere de fato, altere para melhorar e não que possa criar determinado conflito. As novas não, as novas elas vão ter que seguir determinadas regras, a expedição inicial, mas com os nossos procedimentos eleitorais, entendeu? A questão do se vai seguir o novo CPC ou vai seguir o CPP, bem, eu ainda não pensei no tipo de conflito. Certamente, óbvio que deva ter, porque o CPC é bem mais novo, né, do que o CPP. Mas pode ser que no conflito o TSE de novo pare e faça alguma decisão em relação aos artigos conflitantes. Mas creio que não vai atrapalhar tanto, entendeu? Creio que o que for novo aí segue as regras, petição eletrônica, seguindo todo aquele procedimento, mas o antigo permanece da forma que está. O professor lá da palavra volta por eu vivenciei isso na última, eu sou funcionário público também, e quando eu fui me afastar, se não for o momento, você me diz, tá? Quando eu fui me afastar, eu fui primeiramente pedir, né, no órgão público, e me foi dito que primeiro eu tinha que apresentar o registro de candidatura. Aí eu fui no TRE fazer o registro de candidatura, e foi dito que eu só podia fazer o registro depois que eu me afastasse. E eu fiquei nesse ping-pong e ninguém sabia me responder. No final eu saí metendo protocolo para tudo quanto é lado, e como não tinha mais jeito, já estava ficando nervoso, já dando tapa na mesa, e aí arrumaram essa solução. E aí eu já tiro essa dúvida, já até me pensando no futuro. Primeiro se afasta, depois registra a candidatura. Tá, e se lá no órgão, quando eu for me afastar, me falarem a mesma coisa, que não aceita, e aí? Como que eu comprovo? Está escrito aonde? Essa minha... O que aconteceu isso comigo, né? Porque está na lei. A lei ela é clara, do afastamento de funcionário público para disputar a eleição. Inclusive, eu posso depois te passar certinho, você vai falar isso ou não? Não, fala sobre as novas regras, né? Não, eu posso te passar, mas tem lá dizendo, policial tanto tempo, Sim. Funcionário público tanto, juiz tanto, e ali você olha, calcula, se afasta. Mas eles alegaram o que provava que eu era candidato, já que eu não tinha o registro ainda. Eu levei a ata da convenção. Não, o que prova é seu registro. Concordo, mas você não... Aí que tá, você não precisa se afastar porque você é candidato. Você pode se afastar porque você quer se afastar. Eles estão rejeitando que eu entendi, porque... Então, o meu é convencimento. Isso. Eu vou te explicar por quê, tá?
você só é candidato quando a convenção disser que você é candidato. Então não adianta eu agora, 6 meses antes da eleição, me afastar porque eu alegando que eu sou candidato, porque você não é candidato. Aí é óbvio que a pergunta de alguém que tem a cabeça assim... Mas a mudança já prevê isso, tá? Teve fiscal que já teve que se afastar antes da convenção. Não, mas calma. São coisas diferentes, calma. Todo ato administrativo, ele tem que ser motivado. Que foi o que você falou, na Câmara nós já fazemos isso. Isso era para ser uma coisa, era para ser o óbvio. As decisões dos magistrados eram para ser assim, não era para ser indefiro porque eu acho que tem que indeferir. Isso não é motivação do ato, tá? Isso então já deveria ser. Quando você pede para se afastar, você coloca algum motivo. Até, por exemplo, de foro íntimo. É um motivo. Por exemplo, eu vou me desfiliar do partido, qualquer. Eu viro ao presidente municipal, fulano de tal, vem pedir a desfiliação por foro íntimo. Isso aí é o quê? É a motivação do seu ato. Você está se desfiliando por questões íntimas suas que não interessam. Inclusive, questões íntimas, o juiz ele pode até, se eu estiver errado, se declarar suspeito por razões íntimas, que ele não precisa dizer o que é uma razão íntima, porque razão íntima é muita coisa, pode ser eu professo a mesma fé do que você, É uma ação que eu tenho o mesmo problema, embora, por exemplo, esse negócio de fornecimento de serviço público. Então, eu vou julgar uma ação da Light, né, que é discutindo sobre um assunto. E eu nem movi ação contra a Ampla, do meu lado é da Ampla. Mas se o assunto é o mesmo, eu não posso julgar. Eu me afasto por convicção íntima. Então, o que está, de repente, equivocado são os seus argumentos pedindo o afastamento. E, infelizmente, o servidor que recebe, a cabecinha dele também pode ser um pouco assim, de querer seguir ao pé da letra do que ali está escrito. Então, de repente, seria assim, eu gostaria de pedir o meu afastamento, pois pretendo ser candidato. Você pretende. Mesmo agora... O problema é a questão do recebimento do pagamento. Eu tenho que ter uma comprovação. E a ata da convenção deveria ser essa comprovação, e não o registro. Porque o registro é posterior. Porque quando você vai fazer o registro, entendi. Não, mas é a ata. Não, mas não foi aceito. Eles não aceitaram. Não foi aceito. E a gente fez um movimento grande lá na época. Eu fui o que puxei a turma nesse sentido. E aos 45 do segundo tempo. Qual é o seu partido? Eu sou do PSDB, 15 anos. Tá. Então, assim, não é nada contra o PSDB, tudo... não. É porque eu ia falar outra coisa aqui. Mas o que você tem que fazer é o seguinte, esse caso, você peticionar, você não, né? Mas o seu advogado peticionar ao juiz eleitoral, esclarecendo o que está ocorrendo, dizendo, olha, o caso concreto é esse, tem ocorrido isso. Ele, na hora, ele vai dar uma decisão dizendo, não, a comprovação é da convenção. Da ata de convenção, não é do registro. Ponto. Isso aí você tem que motivar direto o juiz eleitoral. E pode ser até agora. Você pode chegar agora, pegar o seu advogado, peticionar para o juiz dizendo, olha, tem ocorrido esse problema, ocorreu na última eleição, estou com medo de que ocorra de novo, gostaria que Vossa Excelência se manifestasse nos seguintes termos, o que a ata é matéria para pedido de afastamento e tal. Aí ele vai na hora dizer que, por questões óbvias, defiro, blá, 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 blá. E aí você pede para que seja oficiado todos os órgãos da administração pública da cidade. Aí ele vai mandar o ofício para todo mundo e eles vão ter que botar lá na paredezinha e passar a seguir isso, sob pena de respeito à decisão e outra. Essa mudança vai ser discutida pelo Daniel, essa mudança de prazo? Porque também é uma coisa que ficou muito confusa. Por que o comissionado, a maioria agora, se afasta com 3 meses, e o fiscal, eu tenho caso lá de parlamentar, inclusive, que teve que se afastar, mas não teve nem convenção e ele já teve que se afastar, porque a nova regra diz que no caso de um fiscal de tributo, ele tem que se afastar com 6 meses. Ora, a convenção é de 20 de julho a 5 de agosto, que garante que ele vai ser candidato?
E por que era 6 meses virou 3? Também ficou uma coisa meio confusa. E a outra questão... inteiramente com você isso. Os prazos de incompatibilidade não tem nada a ver com o fato do cara ser, tá certo? E que foram criando, desde a lei meio complementar, minha parte, né, foram criando, a própria Constituição de 88 criou, então o sujeito, para ser, olha, eu pretendo ser candidato, eu tenho que estar 1 ano filiado ao partido, eu pretendo não sei o quê, não tem direito ainda, mas eles exigem. E eu acho, você professor de história... Essa questão, inclusive, já modificou, tá, desembargador? A questão da filiação partidária reduziu para 6 meses. 6 meses. Mas tem partido que mantém o estatuto com 1 ano, que é outra coisa super complicada de se entender isso. Não, Como mas que aí fica? tá. O estatuto sobressai ou é só para ele entrar? Não é para sair, obviamente. Não, só Isso, tempo mínimo. É o tempo mínimo. Isso. 6 meses. Ou seja, não pode ter sair. nenhum... Para sair. Não, para se filiar não, ao partido pra se e filiar. concorrer à eleição. Por exemplo, Tem eu estatuto quero... lá que diz... Sim. Então teve que mudar eu isso. vou chegar... Não. Eu vou chegar lá. Peraí. Olha só, a regra são 6 meses. Ponto. Tá? Na lei. Na lei. O partido tem o direito de ampliar. Ele não pode diminuir. O partido pode chegar e falar assim, não, no meu partido, só 1 ano de filiado. Eu não quero que chegue alguém aqui com 6 meses e, eu tenho direito a ser candidato a sei lá o quê. Não, no meu partido só 1 ano. Agora, ele não pode, no estatuto, colocar assim, no meu partido, 2 meses, 3 meses, 4, não. Eu acho que isso, 6 inclusive, meses, acontece no PSDB. Isso é verdade, acontece lá. Agora, alguns partidos vão alterar. De caso concreto. Alguns partidos vão alterar para seguir a lei. Ainda mais agora que pouca gente tem interesse de se candidatar. A profissão de político virou uma profissão muito a gente complicada. Se esconde, né? Agora pois a gente se esconde. Então a tendência é que todo mundo diminua para 6 meses. Tá? Mas quem quiser manter 1 ano, pode manter 1 ano. Ele é professor de história, eu sou professor de direito. É um comentário. Antigamente, o partido político era considerado pessoa jurídica de direito público. Era uma autarquia, fazia parte da administração. Com a Constituição de 88, não. É uma pessoa jurídica de direito privado. O partido político é uma interface entre a sociedade e o governo. Mas o partido político é da sociedade, não é do governo. Agora, o governo, o juiz, nós não podemos entrar dentro da forma de organização do partido político. Está lá escrito com todas as letras. Não podemos entrar. Agora, eles fazem as regras de acordo com isso. Como nós estamos numa fase de muita disformidade, né? O diretório central briga com o diretório regional, que briga com o diretório municipal. Então, essas questões eu só posso responder com uma palavra, com 2 palavras, não sei. Eu vou passar aqui só dessa orgia partidária que virou aí, né? Inclusive, só um registro interessante. Se eu ficar lá 1, 2, 3, 4 anos sem prestar contas do partido, a única penalidade que eu recebo é não receber o fundo partidário. Que eu nunca recebi, porque ninguém recebe. Então tem algumas coisas que precisam ser revistas. No sentido. Não estou falando do meu partido, não. Só falar uma coisa para você. Se tem alguém aqui que preside calma. ou que milita, antes de passar a pergunta, eu só vou falar uma coisa assim para vocês. É que nós, infelizmente, nós não estudamos eleitoral, digamos, na faculdade. E pouca gente tem aula de ciência política. E, para piorar, quem tem aula de ciência política não estuda partido político. Partido político, aqui no Brasil, ele é uma aberração, mas não aberração no sentido de criminoso. É uma aberração, por exemplo, jurídica. Digamos, qual é a natureza jurídica de um partido político? Acabou de dizer aqui, é pessoa jurídica, direito privado, é associação. Ora, se é associação, quem é da área jurídica sabe que associação com mais de 1 ano pode propor ação civil pública. O partido político não pode propor ação civil pública. Pois é. É uma aberração. Sim, ele é associação, só que ele não pode... Sim. Ele é associação, só que ele não pode propor. E aí, uma outra questão que pouca gente percebe, estuda, né? É, por exemplo, o que é o partido para a sociedade, a visão,
e o que é o partido para dentro, ou seja, a democracia partidária. E aí eu vou falar uma coisa assim para os senhores. Por exemplo, o PT, que hoje é um partido super criticado, é o partido mais democrático de todos eles. E muita gente fala assim, caramba, é o partido que tem mais a democracia interna para os filiados, interna, é o PT. Ah, mas é como assim? Simples. Hoje, eu não sei qual é o caso do seu município, do PSDB, mas o PT é o partido que menos tem comissões provisórias municipais. Quando eu falo menos, é 5%. O PSDB tem 75% das comissões são provisórias. O que isso quer dizer? Se eu sou presidente estadual do partido, eu viro e falo, olha, ela vai presidir Niterói, ele São Gonçalo, ela ali vai presidir Tanguá, ele ali vai presidir... Isso é comissão provisória. O presidente, o chefe, o cacique assina e diz, ó, eu quero e acabou. E se você pisar na bola, ele te tira e coloca outro. O PT não, o PT, eleição, briga interna, tal. Isso é democracia partidária. E nós não temos essa noção. Assim, hoje está tudo muito confuso, entendeu? O PT não tem dono, por exemplo. Qualquer petista aqui com mais de um ano, se quiser disputar com o Lula para ser candidato, digamos, em 2018, pode. Ah, mas eu vou perder. Claro, ele é o Lula. Mas você pode disputar. Agora, vai disputar, por exemplo, o seu direito de ser candidato contra Aécio. Ninguém nem vai te ouvir. Você vai protocolizar aqui o seu pedido, o presidente vai rasgar. O do PT não. Você vai ter que disputar no município. Se ganhar, vai na estadual. Se ganhar na estadual, vai para nacional. Aí, se ganhar na nacional, você é candidato a presidente. Acabou. Isso é democracia. A controvérsia. Não, ocorre isso. Ocorreu aqui no Rio também, quando... Não, assim, há casos e casos, ocorre, mas eu tô te dando um pequeno exemplo. Se você for olhar no grosso, claro que nós vamos encontrar vários exemplos aqui, eu posso até te dar um, quando o PT Nacional fez uma intervenção para que a Benedita fosse vice do Garotinho e que ninguém lançasse candidato. Sim, ocorre, intervenções ocorrem. Ocorre. Só que você tem o direito, entendeu? Claro que, por exemplo, alguém se filia ao PT, a pessoa descobre que o cara ali é alguém de uma ideologia totalmente diferente, por exemplo, o cara começa a publicar, ó, sem terra tem que ser apedrejado, blá, 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 e ele ganha, eu vou fazer uma intervenção, porque atinge a imagem do partido. Ok. Ou se existem interesses maiores, tal, eu vou fazer, porque é o nome do partido. Agora, lá você, em ocasiões normais, você pode disputar. Aqui não. Aqui, por exemplo, quem escolhe, na grande 90% dos partidos, quem escolhe os candidatos a prefeito é o diretório estadual. Lá, os municipais, com, óbvio, as exceções. O cara é deputado federal, é natural que ele vai fazer de tudo para que a estadual faça lá, utilize aquela pressão mesmo parlamentar para obter lá o seu resultado. Porque o professor Célio Borja, antigo ministro do Supremo, presidente da Câmara, que era o meu antecessor nesse Fórum de Direito Constitucional, né, ele propõe candidatura isolada, avulsa, independente. Qual é a opinião do doutor Leandro sobre esse assunto? Tá, mas antes só... Tá bom, fugiu. A pergunta era essa? Então, faz a pergunta que ele quer. Deixou uma questão... Peraí, João. O caso da filiação partidária, para você poder ser candidato, hoje a legislação é clara, tem que ter um período de 6 meses, mas dá autonomia ao estatuto para aumentar, não para diminuir. Mas eu fiquei em dúvida aqui. O estatuto tem que estar registrado junto ao TSE 1 ano antes do pleito. Então não vai haver modificação. O estatuto não vai poder ser modificado. Para essa eleição não. Eleições. Essa não. Eleições, não. Essa não. Essa é a questão. A outra é a questão da desfiliação que o vereador levantou.
a lei complementar é muito clara, existe até uma tabela dentro do TSE de afastamento. Eu sou o cargo que eu ocupo, o cargo que eu pleiteio, está lá o tempo mínimo de afastamento e a base. Eu não vi nenhuma modificação recente em relação a isso, porque no próprio site do TSE não faz nenhum tipo de menção, faz a menção, cargo comissionado 6 meses, cargo comissionado 3 meses, cargo comissionado ligado à fiscalização e cobrança de tributo 6 meses, e já está lá desde 2014. Não há nenhuma modificação recente em relação a isso, eu estou na dúvida agora, não consigo enxergar. E é muito claro. Mudou mais por causa que mudou o período eleitoral, o tamanho da campanha. Você acaba às vezes olhando e altera os prazos para você sair, se filiar e tal. Mas assim, eu não vou entrar muito porque senão eu estou entrando na palestra dele. Mas só responder duas questões aqui. Primeiro, eu vou voltar para o financiamento de campanha e vou falar sobre a candidatura avulsa. Eu, antes de mais nada, o grande problema de financiamento de campanha é aquela dicotomia público versus privado. Primeiro ponto. E aí, privado vem pessoa física versus pessoa jurídica, que aqui no Brasil isso tem sido um grande problema, e até o deputado lá embaixo, eu creio que ele é a favor do financiamento público, se eu não me engano. Que ele explicou e acabou não explicando nada. Público, né? Eu sou a favor do privado. Sempre. Mas sem entrar aqui muito no mérito, mais para uma reflexão, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é a favor do público, financiamento público? Tá perguntando de campanha. Quem é a favor do financiamento público de campanha? Se ficar só esses 3 aqui, eu termino o evento. Tá, quem é a favor do... Tá bom. Financiamento privado. Ué. E os outros propõem o quê? Tá. Financiamento pelos paraguaios? Peraí. Calma aí. Tá, peraí. Tá, agora... Não, mas até militante é privado. Sim, mas é privado. É um exemplo, Tá. Agora a pergunta é a seguinte. Quem é a favor, por exemplo, do... Agora vamos só falar de privado. Quem é a favor do financiamento empresarial de campanha? Tá. E pessoa física? 4, 5. Peraí. Na pessoa física agora. Na pessoa física. Tá. Bem, eu vou explicar aqui uma... Tá. Bem... O que acontece? Esse debate ele já ocorreu no mundo inteiro. Isso não é uma novidade nossa, tá? Financiamento privado e financiamento público, acho que quase todas as Supremas Cortes já debateram. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores, por incrível que pareça, é que aonde há mais transparência eleitoral são os países que aceitam o financiamento empresarial de campanha. Não, mas aí é uma outra coisa. Aí não dá para a gente... A pergunta que tem que se fazer, que nós deveríamos, de fato, parar para pensar, é se o financiamento privado empresarial ele é um financiamento corrupto, ou se a forma que ele é aplicado aqui no Brasil é uma forma que leva para a corrupção. São duas questões totalmente diferentes. Subquestão. Pois é. Não é exatamente financiamento. Estados Unidos e Inglaterra, o sistema distrital. Mandato de 2 anos. Eu acho, estou seguindo o Célio Bocha, estou seguindo o Carlos Veloso, estou seguindo... Eu acho que dá 4 anos para o cara não sai nem na porrada, e o executivo pode tirar a qualquer momento com impeachment, não há presidencialismo que segure. Já era na época lá, quando o Fernando Henrique, eu fui aluno de Afonso Arinos, eu já era a favor do parlamentarismo, e
E eu acho que nós estamos entrando no parlamentarismo. Porque nós elegemos um presidente. Foi 3%, 4%, 3%, lá, de votos de diferença. Não consegue governar. O deputado americano, ele tem maioria lá, o Obama não tem, mas o mandato dele é 2 anos. De 2 em 2 anos, e é distrital. De 2 em 2 anos, ele tem que encarar o eleitor dele. Tanguá, São Gonçalo, que eu sou cidadão honorário de São Gonçalo, nós passamos anos indicando deputados estaduais e deputados federais de São Gonçalo que nem sabiam onde ficava São Gonçalo. Estou falando besteira? Na década de 80, tinha isso, candidato que tinha voto em São Gonçalo, já era grande cidade, e ele nem sabia. E eu, coitado, não sabia tanto que ele falou que ficava depois de Nilópolis, tá bom? Deixa eu entrar nessa polêmica rapidinho. Oi. O teoria na decisão do STF sobre essa questão de financiamento de campanha por pessoa jurídica, ele fala uma coisa interessante, que é o meu ponto de vista, tá? Ele diz que foi minoritário o entendimento dele, foi vencido, obviamente, mas ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a pessoa jurídica poderia até financiar a campanha, desde que ela então ficasse proibida 4 anos, durante a gestão, obviamente, que for eleita, 4 anos proibida de contratar com a administração pública. Ou, se ela já estiver contratada, ela não poderia financiar. É uma questão interessante, que é o meu ponto de vista, entendeu? Você não pode sair cortando. Se não acontece, se não desembargador, me permita aqui, até divergir de Vossa Excelência, a questão toda é a seguinte: se formos pensar dessa maneira, financiamento público agora, fundo partidário, triplicou por causa dessas questões. O fundo partidário triplicou por conta dessa proibição de financiamento por pessoa jurídica. Então isso é um tema polêmico, mas é uma questão interessante. Se for nesse sentido, quem concordaria com a teoria? Repete. A questão da teoria, então, vou fazer uma síntese aqui para vocês entenderem. O teoria diz que quem for fazer o financiamento da campanha fica proibido de contratar com a administração nos 4 anos da gestão que foi eleita. Ou, se ela já faz parte da gestão, ela não poderia contratar. Acho justo. Eu discordo. É minoritário. Eu sei que você discorda, a gente já discutimos isso, mas é uma questão. É polêmica, Eu discordo totalmente. Olha só, é só falar uma coisa aqui. É uma questão polêmica, peraí. é bem verdade. Mas... Não, isso aí é o que o Leandro vai dizer. Ele vai dizer. Pois é o que ele vai falar agora. É polêmico. Ele vai dizer isso agora. Não, olha só. Eu conheço a o questão é o posicionamento seguinte. A questão é o seguinte. A pergunta que eu fiz, ela foi super clara. O problema, a corrupção, está no financiamento empresarial de campanha ou está na forma que ele é aplicado aqui no Brasil? Por que estou falando isso? Porque o financiamento aqui de campanha, ele surgiu por causa da CPI do Collor, que viram que era muito mais transparente ter um financiamento de campanha empresarial. Ponto. Então, são certas questões que nós temos que refletir, porque não dá para a gente dar uma resposta sem primeiro tentar entender como é que funciona aqui o nosso país. Porque, eu acho que o financiamento empresarial de campanha é corrupto, eu prefiro o físico. Ótimo. Aí, então, agora eu arrumo 1 milhão de pessoas físicas, cada uma dá R$10, e o MP e o juiz vai ter que fiscalizar 1 milhão de pessoas, diferente de fiscalizar uma empresa que doou 10 milhões. Fiscalizar uma empresa é mais fácil do que fiscalizar 1 milhão de pessoas. Mas então, aí quem o defende povo fica falando mal, que o Bradesco dá dinheiro para todos os candidatos que pode ganhar. Mas calma, aí então. Repete, por favor. Repete, por favor. A contratação pública. Bom dia.
Tá bom. Bom dia, meu nome é Pedro Lobato, advocacia penal. A contratação pública não vai levar em consideração a igualdade de condições para concorrer, independentemente se a pessoa jurídica, aquela sociedade, fez a contribuição ou não? Sim. E, ao meu ver, sim. O financiamento público de campanha, a meu ver, acho que significa dar o galinheiro para a raposa tomar conta. O que acontece? Olha só, é financiamento empresarial e de campanha, tá? E aí é uma reflexão que eu faço para os senhores, é nada mais e nada menos que você dar direito de igualdade de condições para você disputar uma campanha eleitoral. Ah, eu discordo. Bem, financiamento público, eu sou o chefe do partido, eu decido para quem eu vou doar. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Tá bom. Nesse critério. O outro critério que a gente podia adotar, porque sabe quanto custa a eleição? Com a urna eletrônica, eu não sei se eu sou exatamente certo não, tá? Mas a urna eletrônica gastou muito para fazer a primeira, foi uma confusão infernal, né? Agora, com a urna eletrônica, nós somos 120 milhões de eleitores. Praticamente não garanto que esteja certo, era R$5, R$6 no final o custo total. Porque trabalham nas eleições. 500 milhões. Hein? É 500 milhões. Tá bom. Trabalham nas eleições, sabe quem? Eu fui coordenador da eleição 96, 98. Quem trabalha na eleição do estado do Rio de Janeiro? Hoje nós temos 16 milhões de habitantes, nós temos 12 a 13 milhões de eleitores, nós vamos convocar 300 mil pessoas que não vão ganhar coisa alguma para trabalhar na eleição, mesário, escrutinador, aquela coisa toda, escrutinador não faz mais nada, né? E quem paga eles é o próprio governo, são as empresas de quem a gente requisita. Então, o custo de eleição no Brasil é muito baixo. Nos Estados Unidos, quem organiza a eleição é a pessoa privada. Não é o governo só tem uma interveniência pequena. O secretário de Estado, aquele Jeb Bush na Flórida, né? Era uma interveniência muito pequena. Os partidos já têm uma organização. Agora, o nosso país não, é diferente. Tomar conta pelo privado não deu certo. Agora, na hora de dividir o tempo da televisão, qual é o critério? Então, por isso que... Podia adotar o mesmo critério para dar o dinheiro público para fazer campanha. Pois é, mas por que não dá para se aplicar o mesmo critério? Porque quando você vai pensar no que é, por exemplo, a política, o que é um partido político? O que é um termo partido político? Partido. Parte de uma sociedade. Ponto. Por exemplo, em 2002 a 2006, vivemos o auge do PT. Ora, a sociedade, a grande maioria, eram compostas por pessoas que, no mínimo, defendiam alguma agenda de esquerda. Como é que você pega e retira dessa sociedade esse direito, tá? Já que a grande parte está com A, e você coloca em pé de igualdade com uma minoria, e aí no caso eu estou dizendo de minoria eleitoral, tá? Não é minoria no sentido constitucional da palavra. E você coloca em pé de igualdade. Exemplo, digamos, tá? Eu vou dar dois exemplos simples. Partido Comunista, ele ter 10 minutos de TV para falar sobre comunismo, e Partido Conservador ter 10 minutos de TV para falar das agendas conservadoras. A sociedade iria gritar. Tanto que os maiores partidos políticos aqui no Brasil são partidos com agenda de centro. PT é centro, PSDB é centro, PMDB é centro. Ah, mas tem determinado parlamentar do PT que é de esquerda. Sim, estou falando do partido. Organização partidária, não estou falando do parlamentar. Por que eu estou dizendo que financiamento privado de campanha é uma forma de você igualar as condições? Porque quando a gente pensa em financiamento de campanha, nós estamos pensando nas grandes empresas. E não necessariamente são as grandes que só elas investem nas campanhas. Porque democracia é nada mais e nada menos do que ideologia. Todos nós aqui temos as nossas ideologias. Nós, de repente, não sabemos qual é.
Mas se eu começar a perguntar, você defende isso, defende aquilo, quem estuda ideologia fala, olha, você é social, é democrata, você é socialista, você é liberal, você é conservador, você blá, 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 blá. E nós também não temos noção dos institutos corretos do que significa determinada ideologia. Por exemplo, conservador, não. Por exemplo, conservador, as pessoas pensam que conservador é aquele cara que porta uma arma na cintura, chapéu de cowboy e é contra quase tudo que nós, a grande maioria, digamos, somos a favor. Não, conservador é toda pessoa que quer conservar algo da forma que está. Então, se eu perguntar aqui para a pessoa assim, você é a favor, por exemplo, que altere determinada lei? Não, eu acho a lei correta. Você é uma pessoa conservadora, em menor escala. Eu estou falando de uma coisa pequena, não estou fazendo um estudo aqui ideológico. Sim. Mas veja bem, vamos ver. Não vamos dar nosso exemplo aqui do Brasil, não, que está russo, que são muitos partidos. Vamos dar o exemplo das eleições americanas. Não, mas até nos Estados Unidos tem mais partido que no Brasil. Sim, tem, mas não aparece. Vamos dar os exemplos aqui para as eleições americanas. Aqui não, lá, as eleições americanas. Aquele Donald Trump está com a maioria. E aí a turma está achando que ele está muito, digamos assim, não é conservador, ele está muito direitista. A reação a ele apareceu com os democratas, no próprio republicano. Aí o outro, que não era lá grande coisa, olha que absurdo. Hoje o presidente é um sujeito com nome muçulmano negro. Se continuar assim, o cara do republicano que ganhar tem o nome de Ted Cruz. É cubano. Que esculhambação. Então, não tem, eu acho, no nosso país, a questão da ideologia como fundamento. Esse é o problema, isso? Não tem. Porque o partido ideológico não tem voto. Então, aqui no Brasil isso não existe. Isso é até matéria de estudo do meu mestrado, que é a minha dissertação. Então, o que acontece? A pergunta não é se o financiamento empresarial de campanha, de fato, ele é corrupto, porque ele não é. Aqui no Brasil, a forma que ele vem sendo aplicada é uma forma que leva para a corrupção. Porque, olha só, partido é parte. Se é parte, ele tem que alcançar parte da sociedade. É óbvio que se eu, por exemplo, eu sou liberal e defendo que o Estado seja mínimo, que com isso, vou dar só um exemplo aqui, não para entrar em grande debate, mas que as empresas paguem menos impostos, é natural que uma empresa queira me financiar. Agora, se eu sou socialista e defendo, por exemplo, a reforma agrária, é óbvio que, por exemplo, sem terras tem o direito de fazer uma cota e me financiar. Da mesma forma, o parlamento ele tem o líder lá, o deputado dos sem terra tem todo o direito de estar ali como o deputado líder dos empresariais, das empresas simples. Não necessariamente. Tá. Possível. Muito bem. Isso sim. As duas formas, na minha opinião, desequilibram o sistema econômico. Uma empresa não tem ideologia, uma empresa não doa, uma empresa investe para ter um retorno financeiro, seja de forma lista ou de forma ilícita. E eu acho que o Lula é apoiado pelas empresas porque não tem um outro cara que tivesse um sistema tanto de livre iniciativa como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, nem o Fernando Henrique. Deixa eu falar uma coisa, assim. A primeira pergunta é se a empresa ela investe porque ela quer o quê? Ela quer um benefício. Benefício para participar. Olha, benefício no sentido ruim da palavra, com as exceções, porque eu acabei de dizer que financiamento de campanha, a gente não pode achar que são só empreiteiras. Às vezes, o cara é candidato de determinado bairro e o supermercado ali tem orgulho de tê-lo, porque conhece ele há muito tempo e quer financiá-lo. Mas isso
é minoria. Não, isso é maioria. Se olhar a prestação de contas do TRE hoje, no passado, grande maioria das empresas que financiavam eram pequenas empresas. Por exemplo, se o meu escritório de advocacia quiser financiar algum advogado do próprio escritório, é justo. Então, não é uma super empreiteira ou um super banco. Agora, ela investe porque ela quer. A segunda pergunta é do. Qual foi a segunda? Tá, olha, todos nós votamos. Isso, olha só. Mas calma. Tá bom. Eu vou te dar. Não, calma aí. Eu vou te dar duas respostas simples, tá? Em relação a isso. É lícito, tá? Não. É lícito você investir porque você espera algo. E aí eu vou te falar uma coisa muito simples. Nós, eleitores, votamos porque nós esperamos algo. Exemplo, eu voto no PT porque eu sou a favor da Bolsa Família e se, por exemplo, o PMDB assumir, ele corta. É lógico. É o direito. Quem, por exemplo, recebe Bolsa Família e eu discordo daquela, ele votou porque recebe Bolsa Família, votou porque ele é comprado. Ele não é comprado, ele votou pela consciência dele, que ele quer o benefício, quer manter o benefício. É o direito dele, como cidadão, de receber aquele benefício. Ele entende que é devido. Todos nós votamos nos parlamentares, pelo menos a grande maioria, não estou dizendo quem comprou voto, não, estou falando quem vota consciente. Vota porque entende que aquele parlamentar vai nos favorecer, e favorecer não é no sentido monetário da palavra. O deputado vai me ligar, é para me contratar. Não, ele me representa. Por isso que parlamentares ideológicos, não importa se direita ou esquerda, são os que têm mais votos. Exemplo, Bolsonaro, Jean Willis, Chico Alencar, tem voto por quê? Porque eles representam uma parte da sociedade, eles falam para os seus eleitores. Ponto. Se eu sou liberal, e eu tenho todo o direito de ser liberal, como você, socialista, ele social-democrata, sei lá, é natural que empresa que olha para um liberal e vê que a agenda econômica dele vai ser mais liberal do que de determinado partido, ela queira investir em mim. Ela não vai esperar o Leandro vai me ligar para me contratar. Não, mas o Leandro pensa de um jeito que me favorece. A Suprema Corte Americana entendeu que financiamento empresarial de campanha é nada mais e nada menos que liberdade de expressão. Por que isso? Porque lá, aí foi a pergunta que eu fiz aqui, o financiamento empresarial de campanha é corrupto ou no Brasil é equivocado? Por quê? Lá, você, por exemplo, o lobby é legalizado. E tinha que ser. Aqui também tinha que ser. Porque eu quero olhar a agenda do deputado e ver que ele, por exemplo, recebeu o líder dos sem terra, ou que ele defendeu, ou que ele defende, ou que ele recebeu a indústria da arma. Um deputado que defende armas, é natural que a indústria das armas financie ele, porque se ele não entrar, o deputado que é contra as armas vai querer fazer projetos para fechar as armas. É natural que um deputado que seja contra as armas seja financiado por institutos, ONGs ou qualquer outra coisa que seja contra as armas. O jogo é bem claro. O que eu sou contra é o nosso modelo de financiamento empresarial de campanha. Eu defendo que tenha um teto. Por exemplo, em vez de ser porcentagem, e até para pessoa física também, porcentagem é muito vago. O Ike Batista, no auge dele, ele podia financiar pelo imposto de renda, vamos botar assim, 300 milhões. Bem, eu não tenho 300 milhões. Agora, se você põe um teto, digamos, cada empresa pode financiar até 1 milhão, vou dar um exemplo qualquer aqui, como, digamos, é na França que tem o teto não é esse. Ora, 1 milhão, se o Ike tem 1 milhão e eu também tenho, eu estou em pé de igualdade de financiamento. Os sem terra têm 1 milhão. Se você for olhar a conta de quanto eles recebem de convênio, sem terra, Uni, UBS, qualquer outra coisa, ultrapassa isso em muito. Eles têm todo o direito. Não, sim. Não, mas eu sou a favor do financiamento privado, liberação total, mas com teto. Porque se o cara representa os estudantes, é natural
que entidades estudantis financiem ele. Se ele é contra, é natural que entidades contra financiem ele. Agora, ele quer ser presidente da OAB. E a OAB do Estado do Rio são só 205 mil inscritos. E uma absoluta diversidade. Olha, eu conheço, posso atestar, todo mundo é completamente diferente. Tá certo? Eu não podia nem estar debatendo isso, se eu quisesse ser presidente de fato. Pois é. Para dar polêmica. Então tá. Então, mas eu não tenho... com todo respeito que você merece e com todo respeito aos ilustres advogados, nós temos que reconhecer a diversidade. Isso, pois é. E você não pode controlar o pensamento do cara. Se você partir da ideia que todo mundo se vende, você é o primeiro a se vender. Pois é. Agora, o que eu sou contra? Quando a gente olha, por exemplo, uma empresa, aí não vou citar, mas todo mundo sabe, qualquer empresa, sei lá, eu posso citar, Odebrecht, pronto, financiando todos os candidatos. Sim. Isso sim é imoral, porque não dá para você olhar a Marina, a Dilma, o Aécio e, sei lá, e o Everaldo da mesma maneira. Não dá. Eu defendo financiamento ideológico. Ora, e aí eu cito só 2 casos para finalizar e passar pro Daniel. O que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta depois para você também, para gerar mais polêmica, então. Vamos lá, termina aí. O que acontece? Hoje, lá nos Estados Unidos, existem muito mais partidos do que aqui no Brasil. Só que lá existe uma coisa chamada ideologia. Por que só 2 partidos são sempre os que disputam? Porque eles são ideológicos. Quem é de esquerda, claro, é uma esquerda diferente daqui, tá? Quem é social, é democrata, vota no Partido Democrata. Quem é socialista, vota no Partido Democrata. Quem é de direita, aí vem conservador, blá blá blá, vota no Partido Republicano. Tem as pessoas que votam no Partido Verde, votam no Partido Socialista, votam no Partido Libertário, blá 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 blá. Só que lá é muito claro, porque você vota, por exemplo, se você é a favor de armas e você sabe que aquele deputado ele é a favor, você vai votar nele. Aqui, pelo lobby não ser legalizado, pelo financiamento correr solto, não, as regras são regras fracas, a gente acaba criticando o instituto em vez de criticar o sistema. E aí olha só que coisa engraçada. Se você for olhar agora para o cenário americano, 2 candidatos estão com chance de disputar a eleição. Donald, não, nem ela. Ela pode até perder. E o Sanders. Se você for analisar a proposta do Donald, direita radical, e do Summers, esquerda radical, vocês vão ver que 95% das propostas batem. O 5% é a diferença ideológica. Por quê? O cara que é ultraliberal, ele é quase um anarquista. Ele, na realidade, ele é anarquista. Só que a ciência política define ele como um anarcocapitalista. Tem um termo correto. Agora, se você botar um anarcocapitalista aqui e um anarquista aqui, vocês vão achar assim, olha, eu sou contra o Estado. Ele vai olhar e falar, eu sou contra o Estado. Eu sou contra a eleição porque eleição ela é fraudada. Aí vai olhar para o outro, eu sou contra a eleição que ela é fraudada. Eu sou contra o Banco Central, o poder é do Banco Central. Vai olhar para o outro, eu sou contra o Banco Central e o poder do Banco Central. Eu sou contra os caciques dos partidos políticos porque eles que determinam quem vai votar, quem vai ser o eleito. O outro vai olhar, eu sou contra os caciques dos partidos políticos que... A diferença, eu sou a favor que a livre iniciativa tome conta de tudo. Outro vai falar, eu sou a favor do povo, que a sociedade da pessoa física tome conta de tudo. Cara, 95% do discurso bate. A diferença está aí. Aquele um é pró-empresa, 100%, e o outro é pró-povo, pró-sociedade, não é povo, 100%, cooperativas e tal. Então, você olha, quem for fazer uma análise do Donald Trump falando e do Sanders, você vai falar assim, gente, eles estão falando a mesma coisa. Contra Wall Street, contra o poderio dos políticos de Washington, ambos falam a mesma coisa. Hillary está mais ao centro, é a favor de Wall Street, é a favor que os partidos políticos tenham autonomia.
O TED, Wall Street, a favor do partido político que tenha autonomia. Qual é a diferença? Hillary está mais à esquerda e o TED mais à direita. Ele é a favor de redução econômica e contra, por exemplo, as bolsas. Ele é a favor de bolsas e aumento de imposto. Eles são mais diferentes do que o Trump com o Sanders. Meus parabéns, eu adorei o seu papo. Estou quase pensando em pensar igual você pensa, mas eu estou um pouco ainda longe. Um dia eu te convenço, temos outras palestras para isso. Mas por enquanto, é isso que eu digo, você não deve deixar advogado falar. Se você deixa o cara falar, você como juiz está lascado, não é? Tá certo? Você não pode. Bom, então vamos dar a palavra. Rapidinho, só para finalizar, para o Daniel. Eu defendo que empresa só possa financiar um candidato. Que ela não possa sair jogando dinheiro em todas as campanhas, que é o financiamento ideológico. Senão, ganhar leva. Tá bom, tá suspenso. Doutor Daniel Stoliar Simões. Gente, bom dia, boa tarde, digamos assim. Quando o Leandro me chamou, eu queria agradecer. Queria agradecer primeiramente ao Leandro por ter me convidado e ele trouxe temas polêmicos para cá, para a mesa. Eu ia trazer agora outra questão polêmica que modificou, que é a questão dos gastos de campanha que tem teto para você gastar, como falando sobre financiamento, mas agora também tem teto nessas eleições municipais. Depois eu apresento os números, eu apresento até os números aqui para vereador, para prefeito, quem quiser saber, mas eu falo a nível capital. Mas a gente tem acesso, a gente pode ter acesso a todos os municípios, não tem problema em relação a isso. Mas a reforma eleitoral de setembro do ano passado foi uma reforma que dizem mínima, mas na verdade foi muita coisa que alterou. Questões pequenas, mas ao mesmo tempo que tivemos regras novas, tivemos datas. Oi? É que eu opere aí para você? Quando eu começar, mas na verdade é isso que eu estou falando agora. Você trouxe um tema muito extenso para pouco tempo agora que eu tenho, mas faz parte do debate. Eu gosto do debate, é legal, é bacana. Poderia até marcar uma outra. Poderíamos até marcar uma outra. Poderíamos até marcar uma outra, se for o caso, não tem problema. Não, é porque a reforma foi muito grande, entendeu? Reformou 4 legislações, entendeu? Dá para esgotar. Eu tentei fazer durante 20 dias assim, um comparativo de o que era e o que passou a ser depois dessa reforma, e trouxe até em forma de slide para poder ajudar, e inclusive eu coloquei à disposição do pessoal aqui os slides para quem quiser, é até bom para quem for fazer concurso público, não sei, no futuro, é bem assim, objetivo, porque aquele negócio de questão de pegadinha, quem quiser também, a data é dia 5 de julho, agora passa a ser, entendeu, nesse nível. Eu coloquei à disposição, inclusive já passei o meu pendrive para eles. Se ficar bom, a doutora Denise vai arrumar outra data para a gente fazer outro. Vamos ver, depende dela, né? Depende. Não, posso mostrar ela no fórum, pô. Posso mostrar vou mostrar algumas coisas aqui nos slides para entender. Obviamente vou ter que pular algumas coisas porque não vai dar tempo. A primeira questão que eu trouxe, mas já está esgotada no caso, que é a questão de prazo mínimo para você se filiar a um partido político, de 6 meses para você concorrer à eleição. Nós já abordamos aqui de forma superficial, mas não tem muito o que se aprofundar. Temos as questões também de campanha, o desembargador Najib falou em questão de campanha muito longa, agora a campanha é bem curta. Ela começa a partir do dia 16 de agosto, né? Então ela também já diminuiu bastante. Temos questões a nível de processo, questão processual, inclusive, desembargador, que foi uma das questões que foram criticadas, inclusive, quando eu estive em Brasília, no final do ano passado, no congresso que teve lá na OAB Federal, que agora as instâncias ordinárias têm que resolver tudo em até 20 dias antes das eleições. Só que o processo, se você for contar, dá o prazo máximo, vamos supor, uma ação de impugnação de registro. Vamos dar um exemplo prático. São
Só até chegar na fase de decisão no tribunal, são 23 dias. Como é que você vai esgotar isso tudo em 20 dias, se só as questões de prazo limite atingem 23? Eu defiro tudo. Prático. Bem prático. Entendeu? Então, isso vai... Foi uma das questões que até teve um problema... Não foi problema, mas foi um debate entre o advogado que estava palestrando e o ministro Henrique Neves. E, na verdade, eu concordo com o advogado que fica impraticável você ter uma data, um limite de 20, antigamente era 45 dias. E isso em todas as instâncias, até na instância superior. Então, mas é razoável. Agora, 20 dias para você debater, entra com a ação, aí vem a contestação, alegações finais e os embargos de declaração. Nem citei os embargos de declaração internamente. Pode ter embargos de declaração, por que não? Então foram... vocês o novo código, artigo 139, inciso 5º ou 6, permite ao juiz dilargar os prazos, aumentar os prazos, e consequentemente, se pode aumentar, ele também tem poder de diminuir. Então, em vez de mandar citar o cara para responder em 15 dias, eu acho, não sei se todo mundo concorda, eu reduzo o prazo, só tem 5 dias. Se aparecer qualquer coisa, fala. Simples. Bem prático. Outro. Fala para Carlos Vida já, tá? Bom, então, outra questão interessante. Não tem nenhuma pessoa aqui que vai concorrer a vereador que tenha menos de 18 anos, não, né? Menos de 18. Porque agora, antigamente, você tinha como comprovar os 18 anos só na posse. Agora, para você concorrer a vereador, você tem que comprovar os 18 anos no registro da candidatura. A lei fala isso? Fala isso. Que absurdo. Fala isso. Então revogou a súmula 26B Fala do isso. STJ, que a gente tinha que provar na data posse. Até a lei, desembargador, a lei, inclusive, vamos questão polêmica, essa questão, Vossa Excelência é constitucionalista, vai entender o que eu vou dizer. A lei prevê, de forma expressa, nesse caso todo, vamos supor que a Dilma e o Temer sejam cassados, os dois. A lei prevê... o entendimento da lei é completamente diferente da Constituição. Porque a Constituição fala o seguinte: se eles forem cassados, né, vai assumir o presidente da Câmara, ou do Senado, ou, na pior das hipóteses, do STF. Vai convocar umas eleições de 90 dias. Isso que fala a Constituição. Se isso acontecesse até o final do ano, né, me corrija se eu estiver errado. Artigo 80 e 81 da Constituição. Só que a lei eleitoral, ela diverge da Constituição. A lei eleitoral fala que se isso ocorrer até 3 anos e meio do mandato. Mas está valendo a Constituição. Não, claro, pirâmide de Kelsen, supremacia da Constituição, obviamente. Mas eu estou falando que a lei, ela, apesar de ter feito reformas, ela deixou muito a desejar em alguns pontos, entendeu? São questões que deixaram a desejar bastante. Eu vou abrir aqui os slides e a gente vai passando para tentar adiantar, que já são 11h25 aqui, mas aí se ficar bom, depois a gente tem que apagar a luz. Eu não sei, que eu nunca passei slide aqui, é a primeira vez, porque eu tentei fazer uma coisa mais prática. Não sei nem como é que abre isso aqui. Não, é a apresentação de slides aqui. É o quê? Aperta no segundo quadro. Onde? Aqui embaixo tem também. Bom, ao menos você conseguiu apagar a luz. Vamos ver se eu apagar isso aqui. Só que tá passando bem devagar. Deixa eu dar que tá passando muito devagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar mais rápido. Então continua passando devagar demais aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Falar em convenções... Oi? Mas não foi que acende não, foi que mexe não. Tem que apagar a luz aqui para ajudar aqui. Apagar a luz está pequeno aí. Dá para ver? Eu apagar a luz para você. Estava bom, né? Estava bom. Bom, vou falando aqui de forma bem... Enquanto ela veio apagar a questão da luz. Vamos lá. Convenções partidárias, né? Dá para ver? Tá. Se tiver em vermelho assim, se não der para ver, acabo falando aqui, não tem problema não. Vamos lá. Antigamente, vocês podem verificar aí,
que a escolha dos candidatos era entre 12 a 13 de junho, certo? Já mudou para 20 de julho a 5 de agosto, até como o colega ali falou, em relação à data do dia 5. Tempo de domicílio eleitoral para o candidato, tá? Porque aqui, se você for verificar na propaganda do TSE que está aparecendo, as inserções, que está até previsto no calendário eleitoral, que o TSE agora vai passar a fazer inserções para poder trazer transparência para o eleitor, tá? Até o dia 4 de maio, quem quiser trocar domicílio, tem até a data do dia 4 de maio para poder acertar a questão do título. Mas aqui é para o candidato, que eu sei que tem algumas pessoas aqui, que a menina levantou lá atrás, a mão que vai concorrer a vereadora, e acho que até pelo PSC, não é? Tô errado? Você está próximo da Marcela do PSC, não é Marcela? Eu conheço da PSC. Então, antigamente, o candidato... E eu citei o Everaldo aqui, né? Ainda bem que eu não falei nada. Não, eu lembrei dela, eu estive com ela acho que uma semana e pouco atrás, eu estive lá no partido, ela estava lá. Mas o Bernardo é meu amigo, tá? Nosso amigo, o Bernardo é nosso amigo. Inclusive, vamos lá. Então, continua aquela regra de 1 ano, tá? Para o candidato ter o seu domicílio eleitoral, e aí foca naquela questão dos 6 meses para poder concorrer. Tem algumas questões aqui que eu vou pular, porque se eu for ler tudo, vocês vão se encher de mim e vão se encher vai ficar um monólogo e vai ficar monótono. Deixa eu ver. O que foi interessante aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó. O termo final para os partidos e coligações solicitarem a Justiça Eleitoral, registro de seus candidatos. Ou seja, aí vale para o pessoal que é do partido em si. Tá? Então, era até dia 5 de julho. Então, agora é até às 19 horas. Tem esse detalhe, tá? Tem até às 19 horas do dia 15 de agosto. Por isso que eu falei em relação ao início da campanha eleitoral a partir do dia 16. Então, os tribunais que têm processo eletrônico, que não é o caso do TRE, ele não tem processo eletrônico, tem? TSE já tem. TSE tem. Agora, o TSE vai obedecer à Lei 11.419 de 2006, que regula o processo eletrônico, pela Lei 11.400... Tem umas questões nessa reforma. O prazo vai até meia-noite. Tem umas questões nessa reforma que aí eu volto lá no início da palestra. Mas volto a insistir nisso. É melhor você que é candidato e advogado de candidato, se o prazo termina às 17 horas... 19. Se o prazo termina às 19 horas, o seu termina às 15 horas, tá? Dá 4 horas. Tem sempre confusão. Mas você já pode ir se programando em relação a isso, ver questão de certidões, né, que tem que obedecer a da ficha limpa e essas questões todas. Eu ia fazer uma pergunta ali. 19 horas do dia 15 de agosto. Isso aí é mais para o partido do que para o candidato mesmo, porque são eles que vão levar a listagem. Partidária foi até o dia 2 de abril. Já acabou, Superado. Só que tem a questão de submeter essas filiações agora dia 14. Sim. Isso. Os diretórios remetem dia 14. Isso. Eu entendo que o sistema de filiação partidária é um sistema interno dentro do FiliWeb. Sim, é o FiliWeb, sim. Na hora que eu encaminho essa submissão, eu posso... Existe a possibilidade de alteração em relação a isso? Existe. E aí? Alterou. Aí o que acontece? Vai valer aquela filiação partidária? Porque eu entendo que existe a possibilidade de alteração até... muita gente, olha só, como manda até o dia 14, muita gente, o prazo de filiação é dia 2, mas muita gente se filia, por exemplo, no dia 13, com data retroativa para o dia 2, e aí vai ficar em branco e aí vai digitar dia 2 e manda dia 14. Aí você diz assim para mim, mas isso daí é absurdo e isso não está fraudando a lei, isso não vai dar problema. Vai. O filiado normal, por exemplo, eu que não sou filiado a nada, posso chegar lá no dia 13, eles vão me filiar. Mas imagina você que saiu do seu partido, aí você tem até antes. Se você sair depois, entendeu? Pega, geralmente, quem já tem a filiação partidária. Quem não tem, aí manda dia 14 só preencher a ficha com a data
Retroativa. Sim. Isso aí. A gente está na esperança de que o sistema identifique isso. Mas pelo que a colocação dele, que é uma preocupação da justiça. A nossa preocupação é essa. Por exemplo, a gente foi lá, montou um partido direitinho, como manda o figurino, filiei todo mundo dia 2, aí vai lá um cidadão, pelos lindos olhos dele, convence esse pré-candidato do meu partido que o melhor caminho é aquele. Aí diz para ele o seguinte: não, você fica tranquilo que vale a última filiação. Não, não. As duas são anuladas e você, como presidente do partido, não, o partido aponta que ele se filiou no momento correto. Ah, mas ele se filiou nos dois, é no dia 2. Problema dele, ele perde. Perdeu. Anulou as duas. Pela nova legislação, eu não entendi isso, não. Eu entendi que ele opta. Eu entendi que o juiz vai chamar e vai dizer qual que você quer ficar. E aí, isso me preocupa. Aí ele armou no dia 13 e diz: não, eu filiei no dia 2, nos dois, e eu opto por esse aqui. Mas aí o partido aponta esse problema. Eu, como juiz eleitoral, nos anos todos, no mínimo uns 10 processos eu já mandei abrir contra todo mundo. Que isso é falsidade ideológica. Mas eu digo, meritíssimo, pelo que eu entendi, não, eu submeti a minha lista, certo? Mas ele tem até o dia 14 para submeter, ele pode dizer que internamente estava até o dia 2, e pelo que eu entendi, eu não preciso nem, foi dito aí no início, que eu vou justificar por foro íntimo e tal, a minha saída. Não entendo assim não preciso nem comunicar mais pela nova legislação, qual não preciso nem comunicar que eu estou saindo mais do partido. Qual é o seu nome mesmo? Luciano. Luciano, você já é filiado? Sou filiado, então, tenho mandato, inclusive. Essa outra pessoa, qual é a situação dessa outra pessoa? Essa outra pessoa está, essa que eu estou falando, são várias, estão com fichas de filiação, fazendo um balcão de negócio, esperando para, nos 45 do segundo tempo, submeter essa lista com essas fichas datadas do dia 2. O cara vai lançar no sistema, ele vai... Isso. Eu já submeti a minha, mas tem gente que vai submeter, como manda o figurino, que é o que o colega levantou aqui. Mas está falando em relação à ficha para concorrer. Para concorrer, pô. Mas a ficha de filiação, você já está afiliado, você não precisa fazer outra. Não, eu sei, mas eu digo, ele vai submeter dia 14, tá, com a data do dia 2. O sistema vai identificar. O ideal é que o sistema falasse, atenção, porque não tem controle. Então, esse é o problema. Então, na verdade, dia 2, falando abertamente, é uma data fictícia. Sim. Ficou dia 14. Quem cumpriu a regra está correndo um grande risco de... Não é fictício. Não é fictício. Então, vamos lá. Acontece que os partidos políticos, eles geralmente, pelas práticas que eles fazem, que todo município tem esse problema, eles não são proativos. Porque se sou eu, presidente de um partido, eu vou no juiz e peço perícia na assinatura de filiação. Acabou. E alego fraude. Como? Alego fraude. Mas, Leandro, o problema não é a assinatura. O problema não é a assinatura, cara. O problema é a data. Ele pode estar... quer dizer assim, está assinado... Não é isso, não. Está assinado, mas não está datado. Você não entendeu. Não. Entendeu? Aí no dia 13 o cara vai lá, bota 2 do 4. Não. Entendeu? É isso que eu tô querendo. Peraí. Quando você faz... Peraí. Quando você faz uma perícia... Como é que funciona a perícia? Por exemplo, se eu te der uma assinatura... Eu assinar agora, em branco, a ficha, para você colocar a data. Tá. Aí você vai colocar a data. Você vai colocar a data da filiação. Sim, então. Sim. Ele certamente... Calma. Ele vai botar no dia 2, não vai? Então, você consegue, pela perícia, ver que a data não foi feita no dia 2. Não, pois é. Só que ninguém faz isso. Só que ninguém faz isso. Exemplo, é raro um partido político pedir... Não, é impossível não. Só que, por exemplo, é raro um partido político ingressar, por exemplo, pedindo infidelidade partidária. É raro. Muito raro. Mas peraí. Nós temos o nosso prazo acabando e o cara não consegue falar. Vou com a palavra o orador. Pô. Vamos lá. Vamos lá. Não falo sobre prazo, mas então vou pular esse slide. Pois, mas é tudo. O problema é que tudo é prazo. Vamos lá. Bom, então limite de gasto de campanha. Quem vai definir é o TSE e ele definiu
tá? Aí eu fui lá buscar esses valores, tá? As regras que foram criadas. Se vocês quiserem dar uma olhada rápida, eu vou fazer uma leitura para quem não está conseguindo enxergar e entender. Serão contabilizados nos limites de gasto de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. O descumprimento dos limites de gastos acarretará o pagamento em uma multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite. Então, candidato à prefeitura daqui do Rio capital, tem um limite de R$14.846.000 aproximadamente, e o vereador R$1.046.000. Tá? O TSE, no início de março, publicou dia 1º de março, ele tem uma decisão recente em relação a honorários de advogado e de contador em processos especificamente de contencioso, tá? Não é consultoria. Aqueles contratos de advogado que você contratou para prestar assessoria ao partido mensal é gasto de campanha. Mas se você contratou para atuar especificamente num processo, seja ele de impugnação de registro, ele não entra para gasto de campanha. Decisão recente do TSE, dia 1º de março desse ano. Quem quiser, depois eu passo também, se quiser deixar o e-mail, passo a decisão, é recente essa decisão. Então, processo contencioso, gastos com advogado e contador não entram em gasto de campanha, mas os contratos de advogado e contador que são mensais são gastos de campanha. É a decisão recente do TSE. Não. Por exemplo, você me contrata para prestar serviço para um partido mensal. Esses gastos entram nos gastos de campanha. Entram. Mas se você me contratar especificamente para um processo, o entendimento do TSE é que você está tirando dinheiro para me pagar só para esse processo. É honorário de advogado processual. Não tem nada a ver com campanha. Entendeu? É esse o entendimento recente do TSE, que não está no slide, mas eu posso botar depois, é porque é recente. Sim, para candidato. Quero dizer para candidato mesmo. Então, esses valores, a próxima atualização desses valores é dia 20 de julho de 2016, tá? Esses valores ainda vão ser atualizados em relação a gastos de campanha. Financiamento de campanha, eu vou até pular, porque já entramos nesse mérito. É tema polêmico. Vamos lá, propaganda eleitoral, tá? Propaganda eleitoral, antigamente, é polêmico também. Era dia 5 de julho, e como eu falei, a partir do dia 15. Ou seja, desculpa, após dia 15, ou seja, se após dia 15, a partir do dia 16. Isso. Também mexeu nisso. A reforma mexeu nessa questão de CNPJ, abertura de conta. É porque é muita coisa que eu já não tenho mais quase tempo para poder falar, entendeu? Mas tem isso aqui vou chegar lá. Se eu for chegar agora em CNPJ, provavelmente eu nem vou conseguir falar tudo, mas se você quiser depois você fala comigo, não tem problema não. Eu vou disponibilizar isso aqui para todo mundo, exatamente para evitar problema. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Questão de material de campanha. Candidato a vice-prefeito. No caso, não deve ninguém aparecer como vice-prefeito aqui. Acho eu que não deve ter candidatos aqui. Mas modificou aquela questão do tamanho do nome do vice no panfleto. Você é prefeito? Não, você não é prefeito, não é? Modificou. Isso. Agora, se você for ver aqui no meu slide, se vocês estiverem enxergando, era não inferior a 10%. Agora é não inferior a 30%. Tá? Isso é uma questão nova também que ela trouxe. Vamos passar aqui rápido. Não tem lugar nenhum. Não. Isso. Isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu posso falar rápido aqui nesse 15, 10 minutos finais. Vamos lá. O que não configura propaganda eleitoral antecipada. Quem for fazer... vocês que são pré-candidatos agora, o que não configura propaganda eleitoral antecipada. Antigamente, não eram considerados propaganda antecipada e poderiam ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Agora,
desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que é uma listagem, tá? Que tem na próxima página, que eu vou poder... Aqui, tá bem aqui na minha frente aqui agora. Vamos lá. Quer que fale? É muita coisa. Qualquer resolução que fala sobre isso. Fala aí. Não, vai poder ser utilizado isso também. Também. Aí ele vai, mas na pré-campanha ele não pode falar... Também, não pode pedir voto na pré-campanha, não pode. Ele pode... Na pré-campanha ele pode fazer, inclusive, pequenas reuniões entre ele. Pode fazer... O que você já utiliza agora... Como se fosse vai ter que analisar cada caso vai ter que ser um caso analisado depois, lá na frente. Mas eu entendo que se ele já fez essa vinculação, se ele já vinculou, por exemplo, hashtag vem comigo, o cara praticamente registrou isso, entre aspas, obviamente, já vem comigo, mas quando aparecer lá na frente na campanha, vem comigo vai ser lembrado lá de trás. Entendo que poderia, nesse caso, ser considerado uma propaganda antecipada. Poderia. Eu tô correndo aqui. Isso. Essa questão, inclusive, que você falou de propaganda outdoor que vai acontecer, placa, também é uma das alterações, foi bom ser levantado isso, que o tamanho das placas diminuiu de forma drástica. Não, é 0,5 metros quadrados. Antigamente era 4 metros quadrados. Era 4 metros quadrados, antigamente. Adesivo de carro, só aquele atrás do vidro traseiro furadinho. Aquela turma que bota aqueles adesivos, acabou. Praticamente tapa, acabou, tá tudo restringido. É polêmico, Vamos lá, eu vou... O ideal é a gente... o princípio liberal o que não está proibido está permitido. Se o troço falou plástico, é plástico, não é papel. Tá certo? Então vai por aí afora. Bom, vamos tentar. Vamos lá. Depois de a gente pode ajudar, eu posso ajudar, eu posso deixar o meu e-mail à disposição e eu vou responder, não tem problema, isso aí é eu de menos. Mas meia horazinha tem que encerrar meio-dia, né? Não, eu encerro aqui e a gente conversa depois, não tem problema não, a gente vê aqui. Não, o doutor Leandro vai organizar, vai apresentar, se der pra gente fazer em maio a gente faz, se não der vamos fazer pela Enamages, pela MB, tá certo? Uma análise tópica, artigo por artigo, caso concreto, da lei que fala sobre, primeiro, registro de candidatura, as coisas mais prementes, tá certo? O que vai acontecer agora. Os outros, mas depois vão ver. Porque é muita coisa. Deixa eu tentar... se eu falar aqui, eu tô no slide 23, são quase 100. Tá, então você já vê... Tá, faltou 10 minutos de terminar. Pois é, faltam 10 minutos. Não, eu vou disponibilizar. A questão toda é o seguinte, o tema financiamento de campanha é um tema muito polêmico. Eu sabia que se fosse abordado aqui na palestra, ia praticamente acabar com qualquer
discussão sobre outros tópicos, entendeu? Não tinha jeito, porque um é a favor, outro é contra, aí o teoria fala isso, a maioria fala que não tem jeito, não tem como esgotar tudo, é muita coisa. Eu falei isso pro Leandro, é engraçado, vou até falar rapidinho aqui, usar 5 segundos que ele falou. Eu falei, Leandro, não tem como falar sobre reforma eleitoral em 30 minutos. Não tem como, no máximo umas 3, 4 horas. Aí ele virou igual o Fausto Silva e falou, se vira nos 30, amigo. Se vira. Não tem como, tô errado, Leandro? Praticamente, se vira nos 30. Eu não tenho como. O advogado sempre tem esse problema. Ele tem um prazo para falar e se não estou comparando o Leandro ao Faustão. Eu quero que seja bem claro, mas não tô. Antes que ele me critique. Vamos lá. Perdeu 1 minuto. Vamos embora. Já perdi 1 minuto. O Vossa Excelência perguntou, não vai falar nada. Eu tenho muita coisa para passar, não tinha tempo. Tô vendo ali, tô controlando ali. Bom, em relação a essas questões de uso bem comum, essas questões todas. Vamos lá, foi só uma introduçãozinha pequena, foi em relação a bonecos, né? Então vamos lá, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertença, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é proibida, vedada no caso aí, a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Em bens particulares, aquilo que eu falei aqui, sobre a questão a 4 metros quadrados, agora reduziu a meio metro quadrado. Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda meio metro quadrado e não contrarie legislação eleitoral, sujeitando-se infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º. Carro de som. Existe desde que ela tenha no máximo meio metro quadrado. Isso. Não, mas está escrito placa. Não está escrito, mas a placa, que você quer dizer, o que você quer dizer com placa? Banner, não é banner. Porque placa é banner é outra coisa. Aquela placa... Então, tem que ter meio metro. Meio metro. Isso, fala adesivo ou papel. Entendi. Oi? Não, o banner pode, desde que tenha meio metro quadrado. Que eu não sei isso de dimensão, não sei te dizer o que significa meio metro quadrado, mas... Sim. Vamos lá. Já foi aqui. Carro de som. Vamos lá. Carro de som. Eu não vou falar o que era, não. Eu vou começar só o que pode ser, senão já é. Carro de som. Veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts. Qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Então, aquelas pessoas que usavam até charrete. Isso aí. Vai ser considerado carro de som também. Então tem que ter 10.000 watts. Então não adianta você andar com a charrete com 11.000 watts que vai dar problema. Vamos lá. Vou pular algumas coisas aqui que eu achar irrelevante. Vamos lá. Propaganda de TV e emissora de rádio. Vamos lá. Eleições para prefeito. A regra anterior... Não, vamos pular a regra anterior. Vou falar mais a regra anterior, não. Senão a gente vai acabar aqui, o desembargador Najib vai me cortar o microfone. Sem cortar... Sem cortar... Então cortar a cabeça. Eu corto. Vamos lá. Como é que vai ser? Vamos lá. As emissoras de rádio e televisão, os canais de televisão por assinatura, reservarão nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita de forma estabelecida neste artigo, no caso 57. Houve sensível alteração no tema da propaganda eleitoral gratuita. A regulamentação é a seguinte. Vamos lá. Eleições para prefeito e vereadores, tá? Mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda a domingo, inserções, tá? Domingo, distribuídas ao longo da programação, veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Vamos lá.
Os horários reservados, 90%... Não, isso aqui é deputado, é porque eu botei tudo. Vamos lá. Vou voltar aqui. Sessões, a anterior. Já foi. Vou passar isso para vocês depois. É muita coisa, gente. Vamos lá. O que pode aparecer nos programas e inserções de rádio e televisão. Os programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer em gravações internas e externas, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo proibidas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Eu quero passar mais para frente, tem muita coisa para frente, mais importante, inclusive. Participação feminina. Obrigação das emissoras de rádio e televisão de divulgarem comunicados com o escopo de incentivar a participação feminina na política. TSE, no período compreendido entre 1º de abril, já começou, e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitos às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Aqui é uma regra nova. Aqui, desembargador, em relação à intimação dos advogados. Em relação à intimação dos advogados. Nos tribunais eleitorais, os advogados candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei, por meio de publicação em edital eletrônico, publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Já modificou em relação àquela questão de a fixação no mural, que o Leandro tocou no início, deu uma modificada em relação a isso. Peraí. Não, se você for contratar um advogado diferente do advogado do partido, sim. Até ajuda. Porque se você não fizer isso, como é que você vai atuar num processo, como é que o advogado vai ter acesso a todas essas questões, entendeu? Isso no caso do seu advogado ser diferente do advogado do partido, porque pode coincidir. Você pode querer, sei lá, não sei se você é de algum partido, mas você pode querer o serviço do advogado do seu partido por confiança, sei lá. Gentilmente... Pelas perguntas, certamente ele é. Gentilmente, a presidência defere a você 2 minutos para você falar sobre um assunto que dure 1 minuto e meio. Porque depois que você acabar de falar, ninguém vai fazer pergunta nenhuma, e eu dou a palavra por 30 segundos para o doutor Leandro encerrar o evento. Tá claro assim? Obrigado. É bem livre. Então, uma coisa rápida, me procura que eu dou o e-mail depois para vocês, se for o caso. Vamos lá. Dá um e-mail da vez. Tá, então anota o e-mail logo, que me deu essa prorrogação. Tá, sim. Vamos lá, anota o e-mail aí que eu tento. Tem um relógio lá. Vamos lá. Só copiar aqui, tá? D de Daniel, stolear@globo.com. DSTOL. Quem tiver o panfleto tem meu sobrenome. Então é mais fácil. Meu sobrenome é um pouquinho. dstolear@globo.com. Pronto, globo.com não tem o BR, tá? Vamos lá. stolear@globo.com. STOLEAR. Se quem tiver o panfleto tem o nome. Quem tiver o panfleto tem o nome. Vamos lá. Isso aqui não vai interessar para vocês. Depois eu boto para vocês em relação à litispendência, premiação, que aconteceu recentemente, que o Toffoli reuniu todas as questões do processo contra Dilma em uma única ação. Não vai interessar aqui para vocês. Último assunto. Último assunto. Realmente, se eu não me engano, é o último slide desse tópico aqui. Em relação à contratação de pessoal para prestação de serviço na campanha eleitoral e possibilidade de vínculo empregatício, que pode gerar essas questões,
Tá? A contratação de pessoal para prestação de serviço nas campanhas eleitorais não vai gerar vínculo empregatício, tá? Com o candidato ou o partido. Aí vai se aplicar a questão, se aplicando somente a questão da questão previdenciária, tá? Não vai ter vínculo de emprego, mas se aplica as questões previdenciárias a quem vocês contratarem, quem for candidato e contratar para fazer campanha. Panfletar, ou então ficar fazendo assessor de imprensa. Não, é porque antigamente falava que não gerava vínculo de emprego, mas não falava sobre a questão previdenciária, e agora ela engloba. Entendeu? Tem essa questão. Aplicando-se a pessoa física contratada ou disposto na linha H do inciso 5 do artigo da Lei 8.212, que é que versa sobre a questão previdenciária. Ótimo. Sim. Agora a questão somente não gera vínculo, como era antes, mas agora aplica essa questão da Previdência Social. No slide tem toda a regra, inclusive tem um artigo que fala, tem até a linha, se você quiser, eu falo, ó. São assegurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como contribuinte individual, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Entendeu? Então ela... Isso, mas aí tem essa regra que não tinha antigamente. Bom, eu esgotei a primeira parte do slide, assim, de forma Michael Schumacher. Você assassinou a primeira parte. Tá bom. Então, senhoras e senhores, meio-dia, concedo a palavra ao doutor Leandro, que vai fazer um anúncio e vai solenemente declarar encerrados os trabalhos. Com a palavra, o professor Leandro. Bem, quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer ao desembargador Najib Schlab Filho, agradecer ao meu colega Daniel Stolear, pedir desculpa aqui por ter pego a maioria do tempo, o debate foi rolando. Bem, nós vamos fazer uma nova palestra, tá? Um novo evento, agora com muito mais tempo, e aí o professor Daniel ele já está convidado, tá? Vamos discutir, aí sim nós vamos discutir todas as questões eleitorais, passo a passo, registro de candidatura, prestação de contas, propaganda, aí vamos chamar profissionais para cada um discutir um tema, para que a gente não precise falar de forma genérica, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente. O doutor Daniel, ele disponibilizou, e a Emerge agradece todo o material dele, então é só buscar o material. Se tiver alguma dúvida, mande e-mail para ele, que ele vai ter o prazer de tirar dúvidas de todos. Quem tiver alguma dúvida do que eu falei, ou quiser continuar o debate, enfim, pode também me mandar um e-mail, tá? Eu estou à disposição. E os nossos eventos, quem quiser passar a ter mais ciência para frequentar, estão todos no site da Emerge, que é emerge.com.br. Agradeço não. Então não é não. É isso. E agradeço a presença de todos. Muito obrigado.